Amém? Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês. Gostaria que a igreja ficasse de pé, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, que está aqui em Mateus, capítulo 26. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 41. Essa mensagem falou muito no meu coração, porque onde estou trabalhando é um lugar muito isolado, onde o telefone não funciona, né? Na década de hoje, você encontrar um lugar assim, a internet até funciona, mas fiquei 3 dias sem internet. Imagine você ficar 3 dias e meio no local, onde você não tem telefone, você não tem contato com ninguém, só ouve sapo cantando, né? Cobra tem no mato. Então você vê que não foi fácil ficar 3 dias sem contato nenhum com ninguém, sem telefone. Mas eu levei a minha Bíblia. Obrigado, meu bem. Levei a Bíblia para poder, no intervalo do meu trabalho, que é à noite, acordar e ler a Bíblia, né? Mas algo estava me incomodando muito, porque na semana eu ia estar ministrando, que era a semana passada, aí a irmã Niele trocou para mim estar ministrando hoje. Eu falei assim: Senhor, me dá uma palavra, né, para me estar levando para a igreja, uma palavra que fale diretamente ao meu coração. Mas, por incrível que pareça, irmão, durante esses dias que eu não tinha contato nenhum, sempre quando eu pegava a Bíblia para ler, me dava um sono terrível. Um sono terrível. Eu me ajoelhava para orar, eu cochilava orando de joelho. Durante esses 3 dias eu não entendia. Depois eu acordava, 11 horas da noite acordava, eu sozinho dentro de uma casa grande, imensa. Acordava, ficava rodando dentro da casa, sem sono nenhum. Era eu pegar a Bíblia, ajoelhar, orar, e eu cochilava de novo. Durante 3 dias, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E nesse período que eu estava passando, Deus me deu uma palavra sobre sono, sobre dormir. Aí eu falei assim: tem uma passagem de Bíblia que fala sobre isso, que está aqui em Mateus capítulo 26, do versículo 36 até o 41, e fala da seguinte maneira: em seguida, Jesus, com eles, foi a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Soberano Deus e eterno Pai, graça te dou por esta palavra, que foi diretamente, Senhor, as minhas necessidades. Que o Senhor, nesta noite, Senhor, use a minha vida como instrumento nas mãos do Senhor, para ser, Senhor, o transmissor da tua palavra. Que os ouvintes que aqui estão, que estão pela internet, sejam, Pai, tocados através do teu Espírito. Não deixa que nada venha atrapalhar, Senhor, ó Deus, a ministração e aqueles que estão recebendo a tua palavra, Senhor. Não deixa. Proteja o coração do teu filho, a mente, ó Deus, e as portas do inferno não venham prevalecer sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode se sentar em nome de Jesus. Então, essa palavra falou muito no meu coração. Foi um período de 3 dias muito difícil que eu passei. E essa mensagem, ela vem dizendo que na noite que Jesus ele foi traído,
ele estava no Getsemane com os seus discípulos. Getsemane é um lugar do azeite, né? Onde um lagar do azeite, né? Pode-se entender assim. E era uma hora muito difícil que Jesus estava enfrentando. Muito difícil aquele momento. Faltava poucas horas para Jesus ser entregue ao Sinédrio. E Jesus estava passando por um momento de uma angústia de espírito. E diz a palavra que essa angústia era muito profunda. Muito profunda. E eu creio que naquele momento, a partir daquele momento, eventos transcendentes estavam para acontecer. A história da humanidade, pastor, estava para ser mudada completamente. Completamente a história da humanidade estaria sendo mudada. Louvado seja Deus. E Jesus estava a ponto de ser entregue, para se entregar a um sacrifício. E esse sacrifício, 2 sacrifícios, isso significa o quê? Que ele ia fazer um sacrifício, 2 sacrifícios. Aquele sacrifício que era para você e eu fazer, Jesus ia se sacrificar por nós. Veja bem, o sacrifício que Jesus ia fazer, 2 sacrifícios, que era o meu sacrifício, que era para ser pago por mim, por você, pela igreja do Senhor. O Senhor Jesus, então, ele pagou esse preço. Ele iria, naquele momento, já sabendo que ia pagar esse preço. Ele ia ser entregue ao Sinédrio. Louvado seja Deus. E automaticamente, o que estava acontecendo no inferno? No inferno estava acontecendo um grande alvoroço. Imagine o inferno, irmão, em festa, sabendo que aquele, irmão, que estava para pisar na cabeça da serpente, aquele que aprisionou Satanás, irmão, estava vivendo um momento de angústia. Imagine a festa que estava acontecendo. Irmão, imagine o teu inimigo festejando a doença que você está passando. Foi assim que o inferno estava vivendo, um momento de alvoroço, porque Jesus estava a ponto de ser entregue naquele momento. Louvado seja Deus. Para quê? Para ser levado ao Sinédrio, para ser levado aos principais, para ser levado aos anciões, aos sacerdotes, para ser julgado, para ser condenado, para ser crucificado e morto. Imagine como é que Jesus estava passando naquele momento. Faltando poucas horas, poucos momentos para a crucificação, para que todo esse evento poderia acontecer. Mas Jesus, irmão, vendo que ele seria traído e que ele seria negado por Pedro, Jesus ele já sabia de todo esse evento que ia acontecer. Então o que Jesus ele faz? Ele se separa, ele pega 3 dos discípulos, que é Pedro e os três filhos de Zebedeu, e leva para o monte. Então, quando chega no monte, irmão, ele se afasta por algum momento e vai orar. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala, irmão, que ele começou a orar ao ponto dele descer o rosto no pó, e começar a clamar ao Senhor, pedindo: Senhor, passa de mim este cálice, mas que não seja feita minha vontade, mas que a tua vontade venha a ser feita. Aleluia. E quando Jesus ele retorna para os discípulos, encontrou como eu estava, dormindo. Quando Jesus ele chega e encontra os discípulos, surpreende os discípulos, pastor. Os discípulos, aqueles que foram chamados para ser líderes da igreja, aqueles que foram chamados para ser os futuros apóstolos da igreja, que estava ali juntamente, que Jesus pegou, limpou, poldou, Jesus pregou, sustentou na tua presença. Naquele momento que Jesus mais precisava dos discípulos, os discípulos estavam dormindo. Louvado seja Deus. Então, no versículo 46, vamos ler 42 e 46. Veja bem, na primeira chegada, Jesus encontrou eles dormindo.
E Jesus, então, no versículo 42 em diante, diz assim: tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sei que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez, porque os olhos estavam pesados, deixando-os novamente, foi orar. Jesus, na primeira leva, ele encontrou eles dormindo. Jesus deixou eles ali, foi orar novamente. Quando Jesus retorna, encontra os discípulos mais uma vez dormindo. Louvado seja Deus. E repetindo as mesmas palavras, pela terceira vez, Jesus foi orar. Jesus, então, ele repetindo as mesmas palavras, então, voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis? Repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vós, e eis que o traidor se aproxima. Querido, enquanto Jesus estava agonizando, enquanto Jesus estava com o rosto no pó, enquanto Jesus estava sofrendo em agonia, a agonia profunda no espírito, irmão, essa agonia, eu falo sem medo de errar. Ninguém na face da terra sofreu a agonia que Jesus sofreu. Sem medo de errar. Se você diz que está agoniado, que está angustiado, irmão, não chega nem 1% do que Jesus passou. Não chega. Não chega nem aos pés do que Jesus passou. O que Deus me disse, irmão, enquanto Jesus aqui estava agonizando, sofrendo na sua carne, e os discípulos, aqueles que foram chamados, irmão, que eu disse quase agora, que eram os principais da igreja, estavam dormindo. Louvado seja Deus. Mas o que Deus quer dizer conosco, irmão? O que Deus falou comigo durante esses 3 dias que eu estava dormindo? O que Deus falou comigo durante esses dias que eu estava dormindo, irmão? Ele estava dizendo o seguinte, que a maior parte, aleluia, o maior número de cristãos, nesse momento, está como esses discípulos, está, irmão, se enquadrando nesse episódio. Quando eu li essa mensagem, que eu estava começando a preparar, irmão, eu falei assim, falou comigo. Eu também estou incluído nesse episódio que onde Jesus surpreendeu os discípulos, irmão, que eram os líderes da igreja. Quando ele fala aqui, irmão, não está falando somente dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, dos auxiliares, não, dos líderes de grupo, não. Ele está falando para todo aquele que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. A maior parte esmagadora da igreja ainda está dormindo. O pastor já iniciou aqui falando sobre a oração. Se você não estiver fazendo nada em casa, irmão, sai de casa para orar. A maior parte está dormindo. Nesse trágico episódio. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam dormindo. Enquanto Jesus está trabalhando, muitos cristãos estão dormindo. Enquanto Jesus está rompendo barreira, cristãos estão dormindo. Mas eu falo, irmão, sem medo de errar, que uma grande parte ainda paga um preço de oração. Por isso que nós estamos aqui. Uma grande parte, se nós sairmos perguntando aos pastores quantos de porcentagem que a igreja tem que paga um preço de oração, ele vai dizer, eu tenho certeza que nem 10%. Da igreja paga esse preço. Louvado seja Deus. Porque uma parte da igreja substancial da igreja de Cristo está vigiando. Por isso que a igreja ainda não caiu. Por isso que a igreja ainda continua de pé. Louvado seja Deus. Mas uma grande parte da igreja ainda está dormindo. Ainda está dormindo, irmão. Quantas derrotas.
Quantas derrotas, quantos fracassos espirituais poderiam ser evitados se todo o povo de Deus levasse a sério a oração? Aleluia! Quantas coisas poderiam ser evitadas? Talvez você fale assim, não, mas o que Deus decretou vai acontecer, amém. Mas eu quero dizer para você, lembra daquela passagem de Ezequias, né, que estava doente? Foi decretado por Deus a morte daquele homem. Mas por que Deus, irmão, retardou a morte dele? Por que Deus deu mais 15 anos de vida dele? Por quê? Porque aquele homem pagou um preço de oração. Ele colocou diante de Deus tudo aquilo que ele trabalhava para o Senhor. Ele deitou na cama, virou o rosto para a parede e começou a falar com Deus. E Deus, irmão, decretou mais 15 anos na vida daquele homem. Eu quero dizer, irmão, que muitas tragédias, muitos fracassos espirituais podem ser evitados se nós pagarmos um preço de oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quantas tragédias, quantas metas, para você e pensa. Quantas metas nós poderíamos ter alcançado? Quantas metas, irmão, se nós pagássemos um preço de oração, irmão, nós poderíamos ter alcançado muita coisa. Mas nós não queremos, irmão, pagar esse preço de oração. Louvado seja Deus. Quantas conquistas deixamos de conquistar? Quantas, Júnior? Quantos Enem você já fez? Conquistas, nós temos sonhos. Nós temos projetos, pastor. Mas às vezes nós não conquistamos porque não queremos pagar um preço de oração, estamos dormindo. Enquanto muitos estão ímpios conquistando. Espírita conquistando, irmão. E aquele povo de Deus, que é um povo para ser abençoado, para alcançar as metas, o possível, o impossível, irmão, nós estamos dormindo. Deus falou comigo, você está dormindo, Newton. Você poderia conquistar mais coisas, Newton. Você poderia alcançar mais metas, Newton, se você pagasse um preço de oração. Se você respondesse o chamado da oração. Todos nós temos um chamado para a oração. Não é só o pastor, não é só os líderes, não. A igreja inteira tem esse chamado para a oração. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Quantas metas, irmão. Mas, infelizmente, a grande maioria esmagadora da igreja está dormindo. Milhões de cristãos estão dormindo. Centenas e centenas de cristãos, irmão, ainda não entenderam o chamado da oração, de pagar um preço de oração. Sabe por quê? Sabe por quê que muitas pessoas ainda estão dormindo, ainda não creram ainda nisso, não tomaram posse disso ainda? Sabe por quê que muitas vezes, pastor, acontece isso na vida da igreja? Louvado seja Deus. Porque muitas pessoas deixaram a fadiga. Muitas pessoas deixaram as pressões da vida sufocarem esse chamado para a oração. Muitas pessoas estão deixando ser sufocadas por esse tempo de oração que não consegue mais separar. Para orar, para buscar ao Senhor, para ter a comunhão com o Senhor. Porque, irmão, está tão fadigado, está tão cheio de problema que não acha tempo mais para a oração. Louvado seja Deus, glória a Deus. E por isso, irmão, louvado seja Deus, todos, irmão, nós temos essa responsabilidade de estar orando, louvado seja Deus. E Deus, irmão, Ele falou muito profundamente comigo no decorrer desse tempo. E quando isso acontece, irmão, quando você substitui as fadigas, as pressões da vida para um tempo de oração, sabe o que acontece? Você abre brecha para o diabo, o inimigo, trabalhar na sua vida. Abre brecha. Você está desprotegido. A igreja, pastor, está desprotegida quando nós não pagamos esse tempo de oração com Deus.
Louvado seja Deus. Nós temos que ter esse tempo com Deus, irmão. Nós vemos que Deus, lá no Éden, ele falava com Adão e Eva. Ele tinha intimidade com Adão e Eva. Nós vemos que Deus, irmão, ele arrebatou Enoque, porque Enoque ele tinha um tempo com Deus. O tempo que ele tinha com Deus foi tão tremendo, irmão, que ele nem viu a morte, ele foi arrebatado. Desculpa, eu estou tossindo um pouco. Louvado seja Deus. Nós temos que começar, irmão, a romper essa apatia das ervas daninhas na nossa vida. Isso tudo é erva danina, que está sufocando o teu tempo de oração. Já viu aquelas ervas de passarinho, quando ela vai tampando a árvore assim, ó? Ela vai tampando e vai sufocando o fruto? É a mesma coisa. Nós temos que romper com isso. Louvado seja Deus. E Jesus foi bem claro com isso. Quando ele chega na casa de Lázaro e Marta. Irmão, a empatia de Marta. Muitos estão como Marta, afadigados com tanta coisa, os afazeres da vida. Quando Jesus ele entra na casa de Lázaro, quando ele entra, que ele está ali juntamente com seus amigos. Louvado seja Deus. E Marta preocupada com tantas coisas, os afazeres da vida. E Marta ainda, irmão, chama a atenção de Jesus. Será que isso não te incomoda de ver eu trabalhando e minha irmã aí sentada? Jesus fala assim, Marta, ela procurou a melhor parte. A estar aos pés do Senhor. Essa parte que nós temos que buscar, nós temos que romper com essa empatia, irmão, que sufoca a nossa vida, para ter esse tempo de oração com Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Irmão, quando eu comecei a entender isso, irmão, a minha vida, de uns dias para cá, começou a mudar. Eu comecei, irmão, a tirar um período de oração com Deus. Buscar e ter comunhão com Deus. Uma certa noite, minha esposa me chamou na sala. Eu estava na sala, ela foi me chamou, vamos orar. Irmão, foi um momento muito lindo a gente estar orando junto. Nós temos que, sabe, romper com essas coisas que nos atrapalham, com a preguiça, com o desânimo. Nós temos que romper com tudo isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, o que eu vou dizer agora nesta noite é muito importante. É muito importante. Talvez você diz assim, mas eu faço tanta coisa na igreja, eu trabalho em casa, eu trabalho na rua para me conseguir conquistar as coisas, eu faço tanta coisa na rua. Eu prego na igreja, eu canto na igreja, eu ministro, eu ensino. Mas eu quero que você, irmão, em nome de Jesus, me mostre na Bíblia onde Jesus ensinou a fazer isso tudo. Onde Jesus ensinou você a pregar, onde Jesus ensinou você a tocar, onde Jesus te ensinou a ser um líder, onde Jesus ensinou a dançar na igreja, ter um ministério de dança. Aí muitas pessoas falam, não preciso estar orando. Eu não preciso, um dia eu ouvi uma irmã dizer que não precisava entrar na igreja e dobrar o seu joelho para orar, porque Deus conhece meu coração. Ei, você está muito errada com isso. A única coisa que Jesus ensinou foi o quê? A oração. Jesus não ensinou ninguém, irmão, ser expert na homilética, não. Jesus não ensinou nada disso, não. Jesus ensinou foi a oração. Porque quando os discípulos sempre observavam Jesus se afastar deles para ir para o monte, para um canto orar. Eles ficavam observando. Jesus indo para lá, ia para cá, ficava um dia, uma noite orando. E quando Jesus vinha perto deles, e ele ficava olhando, realmente, uma certa noite, eles pararam de Jesus, nos ensina a orar. Foi a única coisa que Jesus ensinou, foi a oração. E muitas das vezes, irmão, nós abrimos mão desse momento tão lindo de orar ao Senhor. Às vezes eu fico olhando aqui, irmão, desculpa eu falar isso, mas às vezes eu estou ali na porta e fico observando. Às vezes o pastor está aqui orando. Tem pessoas que reclamam pelo tempo da oração.
Tem pessoas que não reverenciam quando Deus está presente e nós estamos falando com Ele. Tem pessoas que andam na igreja para lá e para cá, vai beber água, que não reverenciam esse momento tão especial de estar falando com Deus, irmão. Aquele que te chamou, que te tirou lá do lodo, lá do charco de lama, que te limpou para te trazer para a presença dEle. E muitas das vezes nós não reverenciamos isso. Às vezes fica até rindo, né? Sendo que Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. É difícil? Não, irmão, é simples, é você falar com Deus. Louvado seja Deus. Jesus não ensinou nunca isso. Nada Jesus nos ensinou. Louvado seja Deus, glória a Jesus. É difícil a gente dar glória a Deus, né? Irmão, nós temos que romper com isso. Nós não podemos desejar, não podemos desejar o que desejar o comportamento daquela época. De estar dormindo na presença do Senhor. Nós temos que romper com isso. Porque Deus, irmão, Ele tem promessa para nós. Louvado seja Deus. Em Jeremias capítulo 15, olha só o que a palavra vai dizer. Jeremias capítulo 15, versículo 19 ao 21. Portanto, deixa que eu leia aqui para ser mais rápido, que falta 10 minutos. Portanto, assim diz o Senhor, se tu arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Mas tu não passarás para o outro lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles perecerão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Querido, quando nós pagamos esse preço, Deus ele tem algo para fazer na nossa vida. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele vai usar a tua vida e vai construir nela um muro de bronze. Um muro de bronze, irmão, você será um muro de bronze. Sabe o que está dizendo aqui? Que flechas que podem vir, irmão, flechas de derrota que possam vir contra a tua vida, irmão, não vai prevalecer contra ela, porque você é um muro de bronze construído pela mão do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga, eu sou o muro de bronze do Senhor. Não haverá setas que vai, irmão, atingir sua vida. Irmão, nós temos que começar a desejar, irmão. Pare e pensa. Nós temos que começar a desejar em oração, louvado seja Deus, viver a plenitude vitoriosa e tomar parte da promessa de Jesus. Nós temos que começar a desejar isso. Desejar, irmão, as coisas, as bênçãos de Deus, irmão. Nós não devemos ser mais espectadores da obra de Deus. Irmão, eu quero ver o céu se abrir e o poder de Deus se manifestar no nosso meio. Irmão, você não dá glória porque você ainda não está desejando isso. Coloca no teu coração, eu quero desejar, pastor, ver o céu se abrir e ver o poder de Deus se manifestar no nosso meio. Eu quero ver, irmão. Mas para isso eu tenho que responder ao chamado da oração. Louvado seja Deus. Eu não quero ser mais, sabe, espectadores. Já viu aquele pessoal que está lá no Maracanã olhando, 2 times jogando? Tem time jogando, vencendo, e as pessoas só estão olhando.
Tem povo de Deus que só está como espectadores, olhando. Irmão, tem homens de Deus conquistando a terra, porque Deus prometeu. E muitas pessoas estão ainda, irmão, como espectadores, olhando, irmão, homens e irmãos vencendo na vida. Nós temos que começar a tomar posse disso. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque Deus, irmão, Ele nos deu muitas promessas quando Ele foi para aquela cruz. Ele fez muitas promessas. Ele disse que uma das maiores promessas que Ele estaria conosco, irmão. Todos os dias, até a consumação do século, até quando tudo isso acabar, Ele está conosco. E a maior das promessas é a salvação. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Eu quero ver o poder de Deus agir, irmão. Eu quero descobrir os tesouros de Deus. Eu quero ver os tesouros de Deus, irmão, se abrir diante dos meus olhos. A igreja tem que começar a desejar isso. Faltam 5 minutos, eu posso passar um pouquinho? Nós temos que começar a desejar isso, ver os tesouros de Deus se abrir. Irmão, mas não é eu que estou falando, não. É a palavra que vai falar nesta noite. Deus tem tesouros para ser abertos diante dos nossos olhos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós temos que começar a conhecer, irmão, e descobrir os mistérios que estão no coração de Deus. Deus, Ele está aberto para nós, para todos nós. Louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia fala em Isaías capítulo 45, versículo 2 e 3. Se você puder anotar e depois ler em casa, você lê. Como Deus, Ele está aberto para abrir os tesouros dEle para nós. Diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Mas para isso nós temos que pagar um preço de oração, responder esse chamado que o Senhor deu para todo mundo. Muita gente fica alicerçada no chamado. Eu fui chamado para tocar, para isso, para aquilo. Irmão, você foi chamado para orar. Louvado seja Deus. O que mais Deus, irmão, um dos tesouros que Deus quer nos revelar, irmão, é que nós, pela graça do Senhor, que pagamos o preço de oração, que milhões de vidas possam ser libertas para a honra e glória do Senhor. Esse é um dos tesouros que Deus tem para se abrir diante de nós. Será que não te incomoda ver essas cadeiras vazias e pessoas se perdendo, irmão? Está no momento de nós começarmos a olhar para elas e profetizar em nome de Jesus, que milhões de pessoas, irmão, vão aceitar a Jesus. E nós temos que pagar esse preço em oração. São os tesouros que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O que mais Deus quer, irmão, é arrancar as frustrações, sabe? E os medos, os temores que estão no meio do povo de Deus. Deus, Ele quer, irmão, desfazer estas obras. Deus quer arrancar isso do nosso meio. O povo de Deus está sofrendo com isso. Louvado seja Deus. Nós temos que ter essa experiência com Deus. Nós temos que conquistar isso com Deus. Louvado seja Deus. Nós temos que crer, irmão, que Deus tem coisas grandes para nós. Uma das coisas que Deus prometeu é que nós faríamos obras como Ele fez e maiores do que Ele fez. Essa é uma das promessas se nós começarmos a pagar esse preço de oração com Deus. Olha que a Bíblia fala em João capítulo 14, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei.
Glória a Deus. Eu creio, irmão. Eu creio nisso. Eu creio que Deus chamou para fazer obras maiores do que Ele fez. Eu creio nisso. Você não dá glória a Deus porque mexe quando fala de oração com o povo. Falar em orar, meu irmão, sabe, é como colocar um saco de cimento nas costas das pessoas. Falar em oração é difícil. Você tem muita coisa para conquistar. Irmão, o chamado de oração, eu quero te dizer, deve ter alguém me olhando ali, né? Tem pessoas que ficam alojadas naquele negócio de pregar. Eu quero dizer, irmão, que a oração é mais importante do que você pregar. A oração é mais importante do que você cantar. A oração é mais importante do que você tocar. A oração é mais importante do que tudo. Louvado seja Deus. Então Deus aqui, Ele começa a nos dar, irmão, algumas passagens bíblicas que eu vou ler rapidinho. Louvado seja Deus, irmão, do que a oração, o que a oração ela faz. Quando nós pagamos esse preço, pastor, de oração, nós vemos a história de Estevão. Estevão era um homem de oração. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, cheio da graça e poder, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmão, nós só vamos passar a fazer isso quando nós pagar um preço de oração. Quando nós respondemos esse chamado para a oração. Louvado seja Deus. Eu creio que nós podemos fazer prodígios, irmão, e grandes sinais. Nós podemos fazer isso. Isso só não está na vida de Estevão, não, irmão. Isso é para nós hoje também. Porque o mesmo Jesus que fez a obra na vida dele é o mesmo que está aqui hoje. Ele não mudou. Ele não mudou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31, diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A oração, irmão, da igreja primitiva fez o tabernáculo tremer. E a oração que nós fizemos hoje aqui, irmão, vai fazer o diabo tremer e bater em retirada. Homens serão curados, pessoas serão libertas para a honra e glória do nome de Jesus. Serão, irmão, Deus falou muito comigo. Sinais e prodígios, jovens, vocês vão fazer. Se pagar um preço de oração, Lucas, ore. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, ore. Busque a presença de Deus, tenha essa intimidade com o Senhor, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 e 14, no mesmo capítulo. Muitos sinais, veja bem, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe atribuía grandes admirações. E cresciam mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, e agregados ao Senhor. Irmão, esse crescimento não era somente em número de pessoas, mas também, irmão, esse crescimento era na vida das pessoas. Deus, Ele quer fazer isso aqui no nosso meio, na comunidade evangélica de Queimado. Deus não vai encher este lugar, mas vai ter vidas de qualidade. Pessoas com vidas transformadas e libertas para a honra e glória do nome de Jesus. Esse lugar, pastor, vai ser pequeno quando nós, irmão, tomar essa decisão de orarmos junto, pagar um preço de oração. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Versículo 15 e 16. De levares os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra
se fizesse não algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Irmão, quando nós começamos a entender isso, você vê aqui que Pedro, a igreja orava. A igreja primitiva naquela época orava, irmão, estava sempre junto, pagando o preço de oração. O próprio Pedro, irmão, as pessoas doentes eram colocadas nas ruas. Quando ele passava, a sombra de Pedro curava. Mas não era a sombra de Pedro, irmão. Era Jesus de Nazaré na vida dele. Porque Deus, irmão, atende a oração do justo. E nós, irmão, vamos fazer muitos grandes sinais. Pessoas serão curadas, irmão. Paralíticos vão andar. Cegos irão enxergar. Surdos irão ouvir. Cancerosos serão curados. Se Deus fez isso na vida de Pedro, da igreja que pagava um preço de oração, pastor, não vai fazer na nossa? Responde, irmão, ao chamado da oração. Você que está em casa, está sofrendo por quê? Paga um preço de oração. Não fica igual aquela galinha da Angola, né? Tô fraco. Irmão, o que mais você... o que mais você ouve por aí, irmão, é crente fraco. Tô fraco. Irmão, aqui está o segredo da perseverança de oração, irmão. Nós temos que perseverar em oração. Já acabou meu tempo? Louvado seja Deus. Deixa eu ler aqui rapidinho para terminar. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo já não dá mais. Desculpa, pastor, mas passei do horário. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui uma pesquisa. Eu vi aqui na internet uma pesquisa pelo jornal, né, acho que americano, né? Talvez o que eu vou falar aqui, que eu li isso, foi muito forte. Esse jornal, ele fez uma pesquisa, o jornal Leanders Pilsen, dos Estados Unidos, que diz que é o seguinte, o microfone está falhando, 57% dos líderes do mundo oram menos de 20 minutos. Louvado seja Deus. Oram menos de 20 minutos por dia. 34% oram entre 20 e 60 minutos por dia. 9% oram entre 60 e 90 minutos por dia. Estou falando de líderes do mundo inteiro. A média é de 22 minutos por dia. Que coisa, né? Aqui, o apóstolo Peter Wagner, a maioria das autoridades, autoridade em oração, que diz o seguinte, a maioria das autoridades de oração, né? 28% dos pregadores, em cada 4 pastores, oram menos de 10 minutos por dia. Por fim, uma terceira pesquisa mostra que a média de oração dos pastores australianos é de 23 minutos por dia. A média dos pastores japoneses é de 44 minutos por dia diário. A média dos pastores coreanos é de 90 minutos por dia. Agora vem aqui que o John Wesley, acho que nós já ouvimos falar dele, né? John Wesley, da Wesleyana, ele orava 2 vezes por dia. E nós vemos o resultado da oração dele, né? Milhares de igrejas dele espalhadas pelo mundo. Ele orava 2 horas por dia. Quantas igrejas a Wesleyana tem? O homem da reforma, Martim Lutero, ele orava 3 horas por dia. Por causa da sua oração, nós estamos hoje aqui. Todas as igrejas do mundo existem por causa do que Deus fez através da reforma. 3 horas por dia que aquele homem orava.
Agora, continua dizendo, né, ele fala que você tem atenção, todas as pessoas que querem ver coisas grandes acontecerem, deve saber que depende da vida de oração. Amém? Não vou continuar porque é muito grande. Mas se você quer ver algo acontecer na sua vida e na vida do próximo, tem que pagar esse preço de oração. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Aí você me pergunta, irmão Nildo, quanto tempo eu devo orar? Jesus poderia falar para aqueles discípulos assim, olha, você poderia estar comigo 3 minutos. Mas Jesus falou para eles assim, olha, você não pode estar comigo pelo menos 1 hora. Agora você faz o seu julgamento. Obrigado, irmão. Em nome de Jesus.